Que os resultados da empresa são altamente impactados pelos desempenhos das pessoas, você já deve saber, né? Que um líder competente faz toda a diferença na performance do time liderado, você também sabe. E que a gestão de pessoas é atribuição das lideranças e não do RH, também não é novidade, não é mesmo? O problema é que, embora essas premissas sejam conhecidas e reconhecidas como verdade, na prática tudo é muito diferente. Grande parte das lideranças não está preparada para exercer plenamente o seu papel na gestão e na liderança de equipes. E vocês concordam que em momentos de grande tensão, em momentos de crise como esse que a gente está vivendo agora, a força da liderança é um ingrediente essencial? Ajudar os líderes na gestão das equipes e ao mesmo tempo contribuir para o seu desenvolvimento não é tarefa simples para o RH. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês uma contribuição, um conteúdo que vai ajudar o RH no desenvolvimento de lideranças. Se você for líder, você também pode aproveitar esse conteúdo para o seu autodesenvolvimento, ok? Eu sou Denise Lustre e você está na Academia Coros de Gestão de Pessoas. Então, pessoal, para a empresa contar com líderes eficazes, é preciso muito esforço do RH em promover o desenvolvimento das competências de liderança e também muito esforço e dedicação dos líderes no autodesenvolvimento. Agora, se a liderança eficaz, aquela que leva a equipe ao alcance de resultados, se essa liderança já é uma necessidade imperiosa em tempos normais, em tempos de crise é uma questão de vida ou morte. Como a gente está atravessando um período de crise que com certeza vai marcar, na verdade já marcou profundamente a vida da gente, eu e o Mário a gente estava discutindo sobre isso. E aí nós lembramos desse livro aqui, Liderança no Limite, que conta a história, conta experiências de lideranças que em situações de crise levaram as suas equipes ao sucesso ou ao fracasso. Lembrando aqui que nessas situações, nesses casos que a gente vai abordar hoje, o sucesso significava vida e o fracasso significava morte. Dennis Perkins é o autor do livro Liderança no Limite. Ele estudou diversas histórias de grupos que lutaram por sobrevivência, desde naufrágios, acidentes aéreos, expedições de alpinismo, exploração de regiões polares. E esses estudos mostraram que a diferença entre o sucesso e o fracasso desses grupos estava exatamente na atuação da liderança. E a conclusão foi que os comportamentos, as ações da liderança foram fatores críticos de sucesso e que em situações extremas podem significar sim a diferença entre a vida e a morte. Então, pensando em contribuir com o RH no desenvolvimento das lideranças na empresa e também de contribuir com os líderes, no seu esforço de autodesenvolvimento, eu vou compartilhar aqui com vocês as principais histórias, as principais lições, os principais ensinamentos que a gente extraiu desse livro. E fica aqui, claro, a dica da leitura, tá? E pessoal, como o conteúdo desse livro é muito rico e é muito denso, a gente vai dividir em alguns vídeos que vão compor uma série. Essa série, como eu disse, então, vai ter como objetivo ajudar os RHs nas ações de desenvolvimento das lideranças e também ajudar os líderes que estão interessados no seu próprio autodesenvolvimento. Gente, a consequência do cenário que a gente está vivendo hoje aponta para um controle maior de custos para cortes de orçamentos. Por que eu estou falando isso agora? Porque o RH vai precisar desenvolver muita coisa internamente, não vai dar para contratar externamente. Então, no vídeo, ou nos vídeos dessa série, a gente vai explorar o conteúdo e depois que a gente explorar o conteúdo desse livro, lá no último vídeo da série, a gente vai montar um esquema, um roteiro de treinamento, um esquema de treinamento para os RHs usarem no desenvolvimento das lideranças na sua empresa, tá bom? Então, vamos adiante. Primeiro, vamos entender um pouco melhor o conceito de liderança no limite. O Dennis Perkins, o autor do livro, ele atuou na Guerra do Vietnã. Ele era apaixonado pelo tema liderança e grande parte dos estudos dele sobre liderança está recheada de situações que ele vivenciou lá em momentos de guerra, E ele fazia parte das forças especiais de desembarque. E o que isso quer dizer? O que significa isso? Significa que ele estava no fronte, lutando na frente, na zona de combate, face a face com o inimigo. E foi lá que ele começou a perceber essa força da liderança. Naquela situação extrema, só os líderes excepcionais eram capazes de inspirar aqueles soldados, aqueles fuzileiros,
molhados, cansados, estressados. Pensa nisso, gente. É uma situação em que o líder precisa inspirar, estimular as pessoas a buscar força, sabe lá Deus onde. Em situações como essas, os líderes precisam estimular as pessoas a ir até as últimas reservas de coragem em direção ao desconhecido, em direção a um perigo de morte. E olha só, ele voltou do Vietnã inspiradíssimo, estimulado a mergulhar nos estudos, a se aprofundar mais sobre o tema liderança. Aí ele entrou para a Universidade de Harvard e depois foi para a Universidade de Yale, mas aí como docente. Ele era professor lá, eu acho que ainda é. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o endereço do LinkedIn dele para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Pessoal, a gente está aqui passando por uma crise que, graças a Deus, está bem longe desse cenário de guerra. Mas, guardadas as devidas proporções, nós estamos tendo que liderar num limite muito além da normalidade. E vira e mexe aparece uma crise para a gente lidar, vocês concordam? E a liderança, que é mega importante em tempos normais, ela é crucial para a superação de desafios, para a superação de obstáculos em tempos mais difíceis. Mas então, o que foi que o Denis observou depois da experiência dele no Vietnã, nos estudos e nas pesquisas que ele realizou, nas aulas, na convivência com os alunos, nas consultorias, né? Ele fazia consultoria, prestava serviço de consultoria fora da universidade e ele sentiu ali que faltava alguma coisa ainda nas teorias de liderança, né? E juntando a experiência dele no Vietnã com essas experiências corporativas que ele vivenciou, ele viu mais pessoas desesperadas com perdas de prazo ou com ter que fazer alguma apresentação do que os fuzileiros navais lá com metralhadoras sob fogo cruzado. Então ele decidiu estudar a essência da liderança naquelas situações lá de provação máxima do esforço humano. A ideia era que se os líderes entendessem como inspirar as pessoas a alcançarem resultados quando a sobrevivência está em risco, quando as recompensas financeiras e promoções não têm o menor valor, não têm a menor importância, quando o medo, quando a insegurança são sentimentos que imperam ali, aí sim eles seriam capazes de liderar com muito mais facilidade em condições menos adversas, aí dentro do ambiente corporativo. Nesse livro, Liderança no Limite, o Denis compara duas expedições que iam explorar os polos, mais ou menos no mesmo período. Uma expedição canadense ia partir para explorar o Polo Norte. Essa expedição era comandada por um homem chamado Stephenson. Eu vou deixar a imagem aqui do lado para vocês. A outra expedição era a expedição inglesa com destino ao Polo Sul, que era comandada por Shackleton. Nenhuma dessas expedições conseguiu cumprir o seu objetivo inicial. Os navios das duas expedições ficaram presos em blocos de gelos gigantescos e as duas expedições precisaram trocar o objetivo inicial de exploração dos polos e o objetivo passou a ser a sobrevivência. E, minha gente, fazendo analogia com o contexto organizacional, quantas vezes a gente precisa alterar as metas no meio do percurso? Muitas vezes não só algumas metas, mas a gente tem que mudar o objetivo como um todo, o objetivo maior. Agora mesmo, depois dessa quarentena, desse rombo na economia, os objetivos da maioria das empresas para 2020 já eram, vocês concordam? Voltando aqui para o livro, pessoal, as formas como cada líder conduziu a sua equipe para enfrentar os desafios, para superar os obstáculos, foram tão diferentes e tão opostas, diametralmente assim como os polos que cada uma pretendia explorar. A expedição canadense que ia para o Polo Norte, ela se transformou num bando de indivíduos egoístas, uma equipe totalmente desunida. Mentir, trapacear, roubar eram os comportamentos comuns que imperavam nessa equipe. A desagregação da equipe teve consequências muito trágicas para todo mundo. Ninguém conseguiu sobreviver, todo mundo morreu. Quem quiser conhecer melhor essa história dessa expedição, tem uma matéria publicada pela revista super interessante com o título Inferno no Gelo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também para vocês acessarem. E tem também esse livro, chama Karluk, A Extraordinária Expedição do Ártico. Vocês vão encontrar na Amazon se tiver curiosidade de ler, tá? Por outro lado, pessoal, a história do Endurance não podia ter sido mais diferente. O Endurance era o nome do navio da expedição inglesa, que era liderada pelo Shackleton, que foi para o Polo Sul. Eles enfrentaram os mesmos problemas, gelo, frio, escassez de comida, escassez de suprimento, mas a resposta da equipe nessas condições, nas mesmas condições infernais, foi em praticamente todos os aspectos totalmente diferente e inversa à equipe do Karluk, que foi para o Polo Norte e ninguém voltou. O que tinha no Endurance que não tinha no Karluk? Trabalho em equipe,
companheirismo, um estado de ânimo que era surpreendente naquelas condições. E tudo isso junto substituiu aquela mentalidade de mentira, de trapaça, de egoísmo, esses sentimentos aí predatórios que destruíram a equipe do Polo Norte. A expedição liderada por Shackleton demorou 634 dias. Conta aí nos dedos, não dá, né? 634 dias para retornar, foram quase 2 anos, mas todo mundo retornou vivo. E a última anotação do diário de bordo foi essa que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Salvos, 30 de agosto de 1916. Faz tempo, né, gente? Mas é uma história fantástica que foi super bem explorada nesse livro e eu tenho certeza que a gente vai tirar grandes lições aqui juntos, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais, um pouco melhor dessa aventura ímpar aqui da viagem do Shackleton, tem esses 2 livros. Um deles é Sul e o outro é A Incrível Viagem de Shackleton. Pessoal, esse é o contexto do nosso estudo de liderança, com base no livro Liderança no Limite. E o que vem na sequência? Com base nas 2 histórias, nessas 2 expedições, o Dennis Perkins, autor do livro, que também é professor na Universidade de Yale, como eu já falei, né? Ele fez um estudo maravilhoso comparando as 2 situações, as 2 expedições, as atitudes dos 2 líderes, sobre a forma como cada um lidou aí com a sua equipe nesse cenário de extrema dificuldade, né? E ao mesmo tempo que ele compara essas lideranças, as lideranças dessas 2 expedições, ele faz um paralelo com o ambiente organizacional, transferindo essas lições de liderança para o contexto das empresas. E o resultado desse estudo foi a identificação de 10 ações estratégicas que ele definiu como ingredientes básicos, né? Ingredientes básicos do sucesso, do triunfo da liderança nessas situações extremas. Vamos dar uma olhadinha nessas 10 ações aqui juntos. Primeira ação: nunca perca de vista o objetivo final e concentre a energia nas metas de curto prazo. Pessoal, imagina como tudo isso foi importante, considerando que o barco ficou preso logo no começo da viagem e que eles levaram quase 2 anos para retornar para casa sãos e salvos. Pensa no quanto essa visão de futuro, esse desejo de desembarcar em casa, que deve ter norteado as ações, os pensamentos, as relações desse povo, como tudo isso teve um peso grande em toda essa saga, né? E até na salvação de todo mundo, né? Segunda ação: crie um exemplo pessoal visível, com simbolismo e comportamentos memoráveis. Isso aqui a gente nem precisa falar, né, pessoal? O exemplo vindo da liderança não é novidade para ninguém, muito menos para a gente de RH, certo? O difícil é colocar isso em prática. É aí que mora o problema. Terceira ação estratégica: espalhe otimismo e autoconfiança, mas não fuja da realidade. Transportem isso para a nossa realidade de hoje. Pensa na importância de transmitir otimismo e confiança para a gente não contaminar a equipe e não contribuir para o aumento do medo, o aumento do pânico, que é muito comum, tá? Lideranças desesperadas passando desespero para a equipe. Então isso é muito importante também. Quarta ação: cuide-se, mantenha a energia e não se culpe. Vamos pensar na situação de muitas empresas, de muitos RHs, tendo que definir desligamentos num cenário como esse que a gente está vivendo agora. Pessoal, como é fácil a gente se deixar bater pelo desânimo quando decisões como essas que impactam a vida das pessoas estão aí nas nossas mãos. Manter o equilíbrio e não se sentir culpado é muito difícil, né? Mas é essencial nessas horas. Quinta ação: reforce a mensagem de equipe constantemente. Algo do tipo: nós somos um time só, a gente vai viver e morrer junto. Aqui está a importância de manter o espírito de equipe, manter o pessoal unido em torno de um propósito, em torno de um objetivo comum. Eu falei disso em algum vídeo na semana passada. Aliás, eu vivo falando disso em vários vídeos aqui no canal, né? Da importância da gente manter o pessoal unido em torno de um mesmo propósito. Isso faz toda a diferença em qualquer situação, seja numa situação de extrema necessidade, como os exemplos aí do Liderança no Limite, seja numa situação normal dentro da empresa. Sexta ação: minimize as diferenças de status e insista na cortesia e no respeito mútuo. Gente, em momentos de tensão é muito comum que as diferenças sejam exaltadas, sejam muito vistas, e não é hora de alimentar divergências que possam desviar a energia da equipe do foco principal. A hora é concentrar a energia das pessoas naquilo que é realmente importante para o sucesso coletivo. E a gente enfrenta muitas situações semelhantes na empresa,
seja numa situação de crise ou fora da crise também, tá? Sétima ação: administre os conflitos, lide com a raiva em pequenas doses, engaje os dissidentes e evite disputas desnecessárias pelo poder. O mesmo que eu acabei de falar agora se aplica aqui também. Em momentos de crise, não é hora de alimentar divergências, não é hora de alimentar diferenças, não é hora de alimentar lutas pelo poder, pelo contrário, né? Nada que desvie a energia da equipe daquilo que é realmente importante no caminho da superação, no caminho do alcance do objetivo. Oitava ação: encontre algo para celebrar e algo do que as pessoas possam rir. Gente, celebrar as coisas, descontrair, rir, faz bem para a alma e renova as energias para a gente retomar o enfrentamento de crise. Muitas vezes a gente não está no ambiente de crise propriamente dito, mas a gente está em momentos de tensão, em momentos de alcance de objetivos, naquele momento que a gente está tendo que defender uma meta, que sair correndo atrás do alcance de objetivos. Isso faz toda a diferença, tá? Não só em momentos de guerra, não só em momentos de dificuldades. Isso faz bem em qualquer situação organizacional. Nona ação: tenha disposição para assumir um grande risco. Gente, pensa na nossa situação atual. Em quantas decisões muitos dirigentes de empresas e muitos dirigentes do país estão tendo que tomar dentro de um cenário de muita incerteza, né? Qual é o risco que a gente corre? São riscos grandes e às vezes a gente nem tem dimensão do tamanho desse risco. Então, isso faz parte da liderança também, tá? Décima ação: nunca desista, sempre existe uma outra saída. Gente, isso vale para a vida, vocês concordam? Muitas vezes a gente entra em pânico e não enxerga saídas, mas sempre existem saídas. Então, quando você está na posição de liderança, isso é crucial. A equipe confia no líder, né? Não que o líder tenha que ser super-herói, mas junto com a equipe, com equilíbrio, a gente pode buscar num brainstorming, numa contribuição coletiva, as saídas sempre existem. Então essas são as 10 ações estratégicas que a gente vai trabalhar dentro desse nosso estudo do livro Liderança no Limite. E preparando esse vídeo para vocês, eu me senti, pessoal, energizada só de ler essas 10 estratégias. E eu sei que tem muita coisa que a gente já viu em livros, em cursos, em teorias, mas é muito diferente quando a gente lê alguma coisa, entende, acha legal, mas a situação não demanda que você pratique aquilo que você está lendo. Outra coisa muito diferente é quando uma informação, um conceito, um conhecimento cai no seu colo no exato momento em que você precisa agir, em que você precisa daquilo. O efeito é totalmente outro. Pessoal, os vídeos dessa série Liderança no Limite vão ser publicados um por semana. O primeiro é este aqui e o segundo vai ser na próxima sexta-feira, quando a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso olhar para essa história, para esse estudo com tantas lições de liderança que podem ajudar muito a gente, não só nesse momento, mas em qualquer situação difícil, em qualquer situação organizacional. E situações difíceis também são coisas que não costumam ser muito raras no ambiente organizacional. Vocês concordam? Lembrando então que no final desta série eu vou compartilhar com vocês um roteiro de treinamento, um esquema de treinamento para vocês aproveitarem nos treinamentos de liderança aí na sua empresa. E se você for líder, você pode aproveitar também para trabalhar o seu autodesenvolvimento. Se você curtiu o conteúdo de hoje, não esquece do like, comenta aqui a sua experiência, a sua opinião sobre tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. E vamos multiplicar conhecimentos compartilhando este vídeo aqui nas suas redes sociais, nos seus grupos de estudos, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Se você ainda não se inscreveu no canal também, aproveita e faz isso agora e aciona o sininho de notificação para você receber o aviso dos novos vídeos quando for pro ar. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo para todo mundo e um ótimo final de semana. Tchau!